Olá, pessoal! Poucas horas após oficializar sua pré-candidatura ao Senado, nós já estamos aqui com ele, ex-prefeito de Araguaína, ex-deputado federal, ex-secretário de várias pastas aí, Ronaldo Dimas, agora pré-candidato ao Senado, hein, Ronaldo? Ronaldo, você já saiu do PL pro Podemos já com esse interesse de ser pré-candidato ao Senado? Com essa garantia do partido. A mudança de partido, a volta, para o Podemos, ela incluiu com a presidente Renata Abreu a garantia de que, decidindo uma candidatura, teria o apoio partidário. Certo. A pergunta que não quer calar. Muita gente, nos últimos dias, estava na especulação. Ronaldo vai ser pré-candidato ao Senado. Do lado da Dorinha, do lado do Vicentinho. Você conversou com os Vicentinhos? Você deu alguma esperança de composição com o grupo do Vicentinho? Claro, conversei com todos eles. Conversei com pelo menos 2 ou 3 vezes com o deputado Vicente Júnior e conversei também com a senadora Dorinha. O que aconteceu, Maju? Sim. A partir do momento que a gente tomou a decisão de uma candidatura, e isso foi conversado previamente, por exemplo, com o Wagner, com o próprio senador, o prefeito senador Eduardo Siqueira, que o Wagner, naturalmente, é o alinhamento político nosso. Sim. Eduardo assumiu, inclusive, a presidência do partido do Podemos. Só que nesse quadro turbulento da política tocantinense, eu acho que brasileira, não é nada normal isso. Sim. A gente, primeira decisão, candidatura. Segunda, vamos conversar com todos aqueles que quiserem e tiverem interesse. Vi você agora mesmo conversando com o pessoal do PT, inclusive do PT eu recebi ligações, vamos conversar, é possível? Eu falei, olha, não é bem meu alinhamento, Fica muito complicado a gente dar sequência onde a grande maioria do grupo não iria acompanhar. Mas respeito muito a posição, como te disse, acho o Paulo Mourão uma pessoa excepcional, um cara íntegro. Agora, abertas as conversas, conversei com o pré-candidato ao governo Vicente, conversei com a Dorinha, e um estava sabendo das conversas com o outro. Política a gente não faz escondido, não tem jeito de você fazer política escondida. Você deu esperança para o Vicentinho que ia estar com ele? Que ia Nunca fechei com ele. O fechamento que ocorreu com a senadora Dorinha. É claro que a gente avançou bem nas conversas. E havia, sim, a possibilidade de fazer o fechamento. Mas isso não ocorreu com a senadora. Como é que foi esse processo de reafirmação e de garantia do seu apoio para a Dorinha ao governo? Teve participação do prefeito Eduardo, a Renata Abreu também esteve junto, Essa confirmação dessa pré-candidatura com a Dorinha pré-candidata ao governo, como é que aconteceu esse bastidor? Não foi somente uma situação de o pré-candidato Ronaldo Dimas ao Senado. O que a gente trabalhou com ela foi a unidade partidária de estar junto com ela a candidatura ao governo também. Então, acho que isso ficou bem claro e bem definido. Nós teremos na semana que vem uma reunião partidária. Eu acredito que, se não a totalidade, mas a grande maioria vai acompanhar a senadora na sua luta pelo governo do Estado. É claro que respeitando também algumas divergências que podem ou não estarem conosco nessa caminhada. Certo. O Luxemburgo, que também é pré-candidato ao Senado, ele não tomou a decisão dele e tem a liberdade de tomar. Isso, inclusive, o presidente Eduardo Siqueira deixou certo já e bem alinhado. Mas o que importa é que a grande maioria está, o presidente está imbuído, que é o prefeito de Palmas, na luta pela candidatura dela, na luta pela candidatura nossa, dos candidatos a deputado estadual e federal do partido, e eu tenho convicção que o Podemos vai sair muito fortalecido dessa eleição. Ronaldo, vamos falar sobre Araguaína. Qual que é o impacto que essa sua pré-candidatura tem em Araguaína? Porque vamos ver, lá tem o Alexandre Guimarães, que é do grupo adversário, que também é de Araguaína, tem você, aí tem o Eduardo Gomes, que é apoiado pelo Wagner também, Irajá também é apoiado pelo Wagner. Qual o impacto, na sua opinião, dessa sua pré-candidatura para o cenário de Araguaína?
eu acredito que a população de Araguaína está ansiosa para ter uma representação nova, né, novamente no Senado Federal. E espero poder contar com a grande maioria da população. A gente já sentia antes, bem antes disso, a vontade das pessoas, você tem que se candidatar, você tem que se candidatar. E foi uma decisão muito madura essa. E ouvindo as bases, né, ouvindo todo mundo. Então, acredito que Araguaína anseia por isso e espero que a gente consiga a eleição. Muito bem. Quando você confirmou sua pré-candidatura ontem, se intensificaram algumas especulações de bastidores aí. E o pessoal começou a dizer, o Dimas lançou pré-candidato ao Senado agora, mas pode ser que ele vire vice. Você está aberto com a possibilidade de até as convenções poder ser vice da Dorinha? Há essa possibilidade? Eu vou dizer para você que em política não existe esse nunca nem não para tudo, né? Mas não é absolutamente o que eu estou trabalhando. Eu não estou brincando de lançar uma pré-candidatura e sair por aí conversando com todas as pessoas para depois recuar ou, não, mudei de ideia, agora sou isso. Não. A candidatura é firme, a pré-candidatura é firme e nós vamos seguir nessa linha. Eu tenho convicção da eleição. Se não tivesse convicção da eleição, Maju, eu sinceramente nem entraria nisso, né? Acho que, primeiro, não desrespeitando ninguém, nenhum dos outros candidatos, mas Senado é uma coisa muito séria. É a primeira vez que eu observo as pessoas, o povo, né, está preocupado com a eleição do Senado, passou a perceber a importância que é o Senado da República na organização governamental e eu acredito que vai observar muito bem em quem votar. Certo. Então, estou colocando meu nome, eu acho que a grande maioria das pessoas me conhecem, sabem a forma que eu trabalho, a seriedade como eu levo tudo aquilo que eu me proponho e não será diferente no Senado da República. Ronaldo, eu conversei com o Wagner no início dessa semana, liguei para ele e perguntei o que ele achava da sua pré-candidatura. Ele disse assim, que, claro, que seu nome é legítimo e tal, mas que ele já tem um compromisso com o Eduardo Gomes, a primeira vaga, e irá já na segunda. Vai dar para reverter esse apoio? Como é que vai ser o Wagner reverter, na sua pré-campanha? Não é nem reverter. Dorinha tem quantos candidatos ao Senado? Né? E o governador, eu acho que tem 3. A Dorinha agora tem 4, pode ser 5. O Wagner pode ter 3, 4, para mim não tem problema nenhum. É mesmo? Pode, fica à vontade. Né? É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. O Wagner sabe a importância que isso tem para a cidade de Araguaína e eu tenho convicção que mais cedo ou mais tarde o apoio dele virá. Falando em pré-candidatura ao Senado, tem um amigo que está como senador, que é Eduardo Gomes, e é pré-candidato também. Essa a gente sabe da longa amizade de vocês e tal, e muito se especula. O Dimas agora é candidato, como é que fica, tá o Eduardo Gomes, como é que você vê hoje também o Eduardo Gomes no páreo, e como é que essa sua pré-candidatura vai se encaixar aí com a dele, como é que você analisa esses dois projetos, o seu e o dele? Na minha visão, acho que uma candidatura pode fortalecer a outra. Eu vou ter uma conversa com o Eduardo Gomes ainda nessa semana. Vocês não conversaram ainda? Conversamos rapidamente por telefone, mas a conversa mesmo pessoal vai ser agora. E em 2002, eu era pré-candidato a deputado federal, incentivado pelo Eduardo Gomes. Estava na presidência da FIET, e ele, não, você tem que sair candidato a federal, tem que sair candidato, vou te ajudar, vou coordenar a sua campanha. E, de fato, começou e coordenou durante uns 2 meses, porque na parte política era muito cru, na parte empresarial sim, mas na parte política pouco conhecimento. E aí, mais para frente, ele é chamado pelo Eduardo Siqueira, pelo governador Siqueira, diz, não, você vai ser deputado federal, você vai ser candidato, Eduardo. E aí ele chega todo sem jeito, não, estou com uma situação que está difícil de não aceitar. Né? Como é que vamos fazer? Aí vieram algumas negociações de suplência
do senador João Ribeiro, de suplência do Leomar Quintanilha, que podia escolher e tudo e tal. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vamos, você vai ser candidato, eu vou ser candidato e nós dois vamos nos eleger. E aconteceu isso. Né? Então, acho que tem tudo para se repetir a história. Certo. Uma pergunta que eu sempre quis te fazer, Dimas. Você estava secretário do prefeito Eduardo Siqueira, desde Sim. que ele voltou, te escalou, fez um trabalho muito importante na questão do parque, né, tudo isso e tal. E aí, Laurez sentou na cadeira, você ficou ali, vou, não vou, foi. Você se arrepende de ter ido para aquele governo relâmpago do Laurez? Não, absolutamente. Até porque, primeiro, trabalhar com Laurez é bom, tecnicamente é bastante positivo, ele escuta muita gente. Eu fui com uma pasta muito técnica, né? Era de planejamento, de planejamento e orçamento. Uma equipe boa na secretaria e ali deu para ver que organizar o Estado não é tão complicado quanto eu imaginava, né? Porque os recursos bem aplicados, bem direcionados, eles rendem muito. Então, esse alinhamento a gente conseguiu e estava dando uma cara já bem diferenciada para os investimentos estaduais. Né? O convite que veio do Laurez, eu te confesso, e todos sabem disso, o Eduardo, o próprio Laurez, veio o convite, eu fui, conversei bastante, eu não tomo decisão sozinho, conversei com o Wagner, conversei com o Eduardo, conversei com outras pessoas que são próximas a mim, o próprio Thiago, aí tinha tomado a decisão de não aceitar. Falei, não vamos aceitar, o trabalho na prefeitura está muito bom. Essa situação, depois do convite inicial, uns 10 dias depois, eu voltei no Laurez para dar a ele a notícia. Assim, Laurez, vamos permanecer onde está, te ajudo dessa forma e tudo e tal. Ele, não, Ronaldo, eu não estou te fazendo um convite, é uma convocação. Eu preciso de você aqui, você vai nos ajudar a governar esse estado e tudo e tal. Aí você fica assim, poxa, mudou a história, né? O cara está pedindo mesmo com força uma participação ativa na gestão estadual. E aí você fica até sem jeito de, vou aceitar esse convite? Vou ficar de fora depois de uma chamada dessa? E voltei novamente no Eduardo, inclusive coloquei, falei, vou aceitar, porque a situação é essa. E eu acho que lá posso ajudar ainda mais o município também. E assim foi feito. Foi um período de pouco menos de 3 meses, mas também te confesso de muito aprendizado mesmo. Certo. Nesses últimos dias de especulações, o Thiago foi envolvido, seu filho, deputado federal Thiago Dimas. Chegaram a soltar que o Thiago ia recuar para estadual porque você ia para o Senado. Procede ou fake, Ronaldo Dimas? Não, o Thiago passou por um momento familiar muito delicado. A esposa dele teve um problema grave, UTI, enfim. E isso tirou ele, em torno de 10 dias, ele ficou completamente por conta, né? Certo. E não poderia ser diferente. Isso gera um monte de especulações. Mas o Thiago é candidato à reeleição, vai à reeleição, tem demonstrado a sua eficiência e o seu trabalho, que ele é muito dedicado, o Thiago é muito dedicado, e quem acompanha ele sabe a força que ele tem, ele conseguiu no Congresso Nacional. Às vezes é difícil até, porque vários deputados tentam, mas não são todos que conseguem carregar o volume de recursos que ele conseguiu nesse curto período de tempo para os municípios, né? Então, e não é só isso, é uma atuação também muito firme, que muitos esquecem isso, porque o recurso está lá disponível, né? Hoje, vamos colocar, qualquer deputado tem 80, 100 milhões de reais por ano para destinar aos seus municípios. Um senador
150 a 200 milhões de reais. Mas e a parte legislativa? Né? Que é aquilo que mexe de fato com todo o cidadão brasileiro. Então é importante mais estar observando isso. Não basta, qualquer um que chegar lá vai ter esse recurso à disposição para mandar para o estado do Tocantins. Mas aqueles que vão representar o Tocantins e se sobressair no Congresso Nacional são os que se dedicam à legislação, à discussão da legislação, às propostas, né, de lei complementar, de lei normal, né, o acompanhamento das PECs, que são tão importantes e relevantes. Isso que faz a diferença no Congresso Nacional. Sabe? Eu lembro muito bem o período que eu tive lá, e era oposição, sem nunca ter tido situação. E o que a gente conseguiu de recursos para o Estado foi fruto, e naquela época não tinha emenda impositiva não, foi fruto de trabalho legislativo. Sim. Né? Então você se coloca como uma pessoa relevante no contexto legislativo, que o Executivo vai te enxergar de forma diferenciada e vai auxiliar as suas bases políticas economicamente com os projetos que você levar. Então, é muito importante essa análise também por parte do eleitor. Com certeza. Dimas, vamos lá. Você, Eduardo Gomes, Gaguinha, Eli Borges e Luxemburgo, que ainda não decidiu. Pelo menos 5 nomes na base da Dorinha, que é também a base do governo. Como é que você analisa essas multicandidaturas para o Senado? Para 2 vagas só. Eu só quero uma vaga. Os outros podem disputar a outra. Não tem problema nenhum. Né? Eu acredito que todos têm, cada um com seu perfil, o direito de concorrer, né? Mas é hora o cidadão é que vai comparar. E não são só com esses, são com os outros também que estão concorrendo em outras agremiações políticas. Entendi. O Eduardo Siqueira Campos, prefeito de Palmas, te deu a garantia de que ele te apoia também? Porque ele já anunciou o Eduardo Gomes na primeira vaga, já anunciou que te apoia? Deixa ele anunciar, não é? Mas já tem uma garantia? Eu falar por ele fica ruim. Mas você tem essa garantia que vai... A gente está no mesmo partido, né? Mas o Luxemburgo também é no mesmo partido. Mas é diferente, você sabe muito bem a relação que a gente mantém com o prefeito Eduardo, né? Desde a sua eleição agora, a ida do Podemos para ele, garantindo uma agremiação política partidária para poder disputar partido da gente, né? A busca de aliados de recursos financeiros para a campanha, recursos financeiros oficiais vieram também através desses acordos que foram firmados. Não é que ele me deve nada, eu falei para ele isso. Quer dizer, eu não vim aqui, na hora que eu coloquei que a gente abria essas conversações, e já sabendo da aliança dele com a Dorinha, né, o comunicado que ele já tinha feito, público, falei para ele assim, prefeito, eu não vim te cobrar, mas é claro que eu quero seu apoio, porque aquilo que a gente acordou foi um apoio dele para a candidatura do Thiago. Não entrou, e eu não estava naquele momento com uma expectativa de sair candidato ao Senado. Isso foi ao longo do tempo acontecendo. Certo. Então, eu não posso cobrar de alguém aquilo que não ficou previamente combinado, né, Maju? Muito bem. Mas a gente construiu essa aliança e em breve ele fará o anúncio a respeito dessa Vamos ver, vamos acompanhar. Dimas, em 2022, na última eleição estadual, você disputou com o Vanderlei, perdeu para ele. Quando o Laurez assumiu, você foi para o secretariado do Laurez. Agora você está com a Dorinha, que é também candidata dele. Qual que é a sua relação com o governador Vanderlei hoje? Como é que você o vê politicamente? Questões passadas superadas? Eu nunca tive dificuldade com o Vanderlei. A gente teve uma disputa. Mas assim, você e o Vanderlei são brigados, teve alguma discussão, teve algum problema, que eu me lembro, pode ser que por parte dele tenha acontecido algo que o desagradou. De minha parte, sempre foi uma relação muito respeitosa. Isso não significa que eu ache o governo dele a melhor Coca-Cola do planeta, né? Eu tenho minhas críticas e vejo que muita coisa poderia ser melhor. Mas, de todo jeito, ele está concluindo os seus quase 2 mandatos, né?
e com um reconhecimento bom por parte da população. Então tem muitos acertos também e a gente tem que reconhecer isso. Muito bem. O Dimas, é Araguaína. Você é um bom conhecedor de Araguaína. Quem ganha lá? Dorinha, Vicentinho, Laurez? Como é que você vê hoje o cenário para governo dentro de Araguaína, segunda maior cidade do estado? Eu acredito no seguinte: quando foi para tomar essa decisão e depois de conversar com os pré-candidatos, eu conversei com praticamente todos aqueles da base política nossa. Certo. Inclusive fazendo algumas reuniões, ver o que todo mundo acha. E na eleição passada, você veja bem o que aconteceu. Candidato ao governo, Vanderlei candidato ao governo. Ele com a máquina na mão, né? E aí, aqueles acordos políticos de prefeitos que a gente tinha foram migrando gradativamente para o governo. E nos municípios menores, a força do prefeito em relação ao voto é muito grande. Dos maiores não, até que aqui em Palmas eu tive uma votação extraordinária, fui mais votado em Araguaína, em Gurupi e Paraíso tive uma votação muito expressiva também, mesmo com a força do governo. Mas nas cidades menores foi, de fato, uma diferença significativa a favor do Vanderlei. Então, a Dorinha, com 110 prefeitos aproximadamente, Sim. mais de 100 prefeitos, os prefeitos de Palmas, Araguaína, Paraíso, Gurupi, Porto Nacional, a força política é muito grande. O que está faltando, eu diria para você? Rua. Os prefeitos caminharem, se imbuírem do propósito da candidatura dela. Entendi. Né? Acredito que é um envolvimento maior também por parte do governo do estado, por parte do próprio governador, que vai acontecer no momento certo. E aí essa estrutura toda, eu acredito que tem uma possibilidade gigantesca de dar a Dorinha um mandato de governador. Muito bem. Bacana. Dimas, na sua opinião, o vice da Dorinha tem que ser de Araguaína? Olha, é claro que a regionalização sempre é muito boa e positiva, né? Sempre é. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ela, às vezes, não vem só disso. Eu vejo que lá tem bons nomes. O nome que circula muito, muito mesmo é o da Ana Paula, a esposa do prefeito Wagner, né? E a Ana Paula é uma pessoa... ela é uma pessoa muito agradável, muito dedicada, simples, né? Fácil de convivência. Então, é uma surpresa, diria para você, do ponto de vista de campanha eleitoral. Nessa campanha da reeleição do Wagner, ela participou muito ativamente. Em algumas reuniões nós tivemos juntos e ela realmente surpreendeu a forma de conduzir, o jeito dela com a população de uma forma geral. Certo. Então é, sem dúvida nenhuma, um bom nome. E Araguaína também, a gente tem vários vereadores da base que podem compor, outros nomes eventualmente que podem ser colocados. Mas essa situação, eu sempre falo, esse negócio de candidato a vice nunca dá certo, né? Porque é uma situação a ser resolvida bem lá próximo às convenções. Mas é uma possibilidade real e eu acho que é muito bom para a chapa isso. Muito bacana. 2028 está longe, você sabe que no Tocantins o povo já dorme e acorda pensando, antecipando o cenário e seu nome. Muita gente fala, o Dimas quer ser candidato em 2028. Dimas quer voltar para a Prefeitura de Araguaína. Dimas, você já chegou a pensar, é um desejo do seu coração, voltar a disputar a Prefeitura de Araguaína em 2028? Se você observar, você vai ver que eu sempre aposto muito em renovações, né? Sim. E assim foi lá em Araguaína com Wagner. Sim. Quando chegou na minha sucessão, a gente tinha 3 nomes competitivos e que eu tinha colocado todos eles, vamos trabalhar, vamos ver quem que era, que foi o Helenil, o Marcos Marcelo e o Wagner. E o Wagner. O Helenil acabou
não aceitando, foi candidato, o Wagner foi o nosso candidato e foi eleito. Depois elegemos o Marcos, deputado estadual. E eu acho que a gente tem que estar apostando em nomes novos para poder fazer com que o crescimento de fato siga. Não dá para pensar que a vida inteira eu vou ser importante. Ué, e depois? Ninguém está aqui eternamente. Entendi. Então tem que ter uma formação de novos quadros para dar. Tem algum nome, uma revelação política de Araguaína que você Não, nesse momento. Eu acho que essa é uma construção que vai ocorrer. Uma construção. Ao longo do tempo, né? Ao longo desses próximos dois anos aí. Beleza. Mas pode ter certeza que quero ser senador por 8 anos. Dimas, última pergunta. Pré-candidato, lançado, com aval do Podemos, está do lado da Dorinha, ok. E daqui para frente, junho e julho, o que a população pode esperar dessa pré-candidatura? Agora é pé na estrada? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho colocado que vou percorrer e até fazer um retorno, principalmente às bases que me colocaram na política, que foi o setor empresarial, né, a qualificação profissional, a aposta de que o trabalho é que traz resultados. Então, eu estava visitando muito as instituições e entidades, conversando muito com a população de uma forma bem próxima. E eu quero fazer uma política do corpo a corpo. Do corpo a corpo. Muito bem, são 2 vagas, né, Dimas? Embora tenha 4, 5 pré-candidatos, 14. Hoje só tem uma matéria que tem 14 pré-candidatos. Você, seu primeiro voto é o seu. Seu segundo voto? O Ronaldo Dimas vota em quem na segunda vaga? Deixa eu decidir isso. Tá certo. Eu acho que você sabe. Ronaldo, muito obrigada. Que a população observe agora o seu comportamento, os seus gestos, os seus projetos para o Tocantins. Quem decide que é soberano é o povo, né? Vamos aí nesse cenário com 14, gente, 14 pré-candidatos já lançados, pré-lançados até o momento. Vamos ver quem passa pela convenção, quem vai, quem não vai. Dimas, sucesso aí na sua caminhada. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos aí, vamos continuar acompanhando e mostrando os bastidores, né? Porque vocês já sabem, as eleições e a política do Tocantins passam aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima, abraço!